Queridos irmãos, nós estamos meditando nestes dias sobre esta arma poderosa em Deus para derrubar toda fortaleza, que é a adoração. É muito interessante porque quando nós falamos sobre o tipo de oração chamado adoração, nós, em geral, a pensamos apenas como um tipo de oração focado em Deus e raramente nós tiramos a conclusão disso, ou seja, na medida em que nós focamos a nossa atenção nele, nós somos transformados. E isto nos coloca numa posição diferente. Porque tratando o nosso caráter, Deus nos coloca naquela posição em que Ele pode nos dar a vitória, em qualquer área da nossa existência. Ou seja, a adoração, para nós, é essencial. Sem ela, nós jamais iremos conseguir estar na posição correta. Deus ficará sempre na posição de alguém que faz algo, Ele não crescerá em nossa percepção como quem Ele é, como Deus. Nós não o perceberemos. E por causa disso ficaremos sempre numa posição de absoluta desvantagem. Ao contrário, quando nós olhamos para Ele, quando nós nos concentramos nele, quando Ele capta a nossa atenção, quando Ele cresce diante de nossos olhos, quando nós aprendemos a engrandecê-lo, e aos poucos Ele se vai agigantando em nossa fé, aí nós entendemos o que diz São Paulo, no capítulo 8 da carta aos Romanos, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, Deus está do teu lado. Ele não está contra você. Ele não está tentando te boicotar. Ele não está operando de modo a te prejudicar. Ele não é neutro. Os homens, às vezes, são neutros. Isso é terrível. Eu já vivi circunstâncias assim, em que eu estou lutando com um jacaré e o amigo está neutro. Aí eu pergunto, peraí, você está do meu lado ou do lado do jacaré? Não, eu não entro em disputas, em questões, eu não quero me misturar com isso. Ora, me desculpe, por favor, isso é falsidade. O homem é neutro, porque o homem é falso. Então, por exemplo, tem alguém destruindo a sua vida e tem o neutrão que fala com você e fala com o outro e quer, assim, estar por cima do bem e do mal, né? Que é amigo de Deus, é amigo de Satanás, é amigo de Nossa Senhora, de Beelzebul, de São Miguel, de Lúcifer. Está tudo bem para ele, ele é uma pessoa que está acima de qualquer disputa, né? Haja paciência. De amigo assim a gente não precisa, né? Show. Deus não é assim, Deus está do teu lado. Ele não é neutro quando o assunto é a sua vida. Ele toma posição em seu favor. Ou seja, nada nem ninguém é páreo ao nosso Deus. Quando nós entendemos isso, os medos se desinstalam da nossa alma. Salmo 124 diz: os que confiam em Yahvé serão como os montes de Sião, nada os abala.
pois permanecem para sempre. Nada os abala. Quando eu entendo que Ele está em mim, que a vida dele está em mim, e que Ele é grande, e Ele cresce diante de mim pela adoração, então eu ganho estabilidade, eu ganho firmeza. Por que você é tão mole? Por que você é tão fraco? Por que você se sente tão vulnerável diante dos homens? Porque você não adora suficientemente, ou você não sabe adorar. É muito interessante, né? Às vezes as pessoas confundem as coisas. Por exemplo, elas acham que só porque elas estão diante do sacrário, ou estão diante da Eucaristia exposta, elas já estão adorando. E às vezes elas estão ali, sei lá, rezando, sabe-se lá o quê, lendo, sabe-se lá o quê. Mas o coração delas não está concentrado em engrandecer a Deus, em enaltecer quem Ele é. Isso é falta de ensino sobre o que é a adoração. Ou seja, se eu estou diante de Jesus, na Santíssima Eucaristia, mas eu estou ali fazendo uma oração de petição, eu não estou adorando, necessariamente. Se eu estou fazendo uma oração de intercessão, eu não estou adorando necessariamente. A adoração é um tipo de oração em que eu me concentro sobre quem Ele é, em quem eu enalteço os atributos dEle. Eu digo que Ele é bom, que Ele é grande, que a sua misericórdia dura para sempre, que Ele é poderoso, que Ele é glorioso, que Ele é digno de toda honra. Então eu o engrandeço, eu tomo a palavra para engrandecê-lo, talvez até repetindo as mesmas expressões, como fazem muitos salmos, muitos trechos da Escritura, louvando. Vejam que, quando o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, tem uma visão do céu, ele vê os serafins diante do trono, dizendo: Kadosh, 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 Adonai Elohim Tsevaot. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Mais de 700 anos depois, 800 anos depois, no livro do Apocalipse, São João tem uma visão do céu aberto. O que os santos anjos estão dizendo diante do trono de Deus? Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. Eles continuam repetindo a mesma jaculatória, a mesma expressão de adoração. Você não precisa inventar novas expressões de adoração. O que você precisa é se encher da consciência de quem Ele é e expressá-lo com todo o seu ser, com todo o seu coração, confessar a sua grandeza. Quando você faz isso, você se torna firme, porque você entende que esse Deus grande, esse Deus poderoso, esse Deus onipotente não é alguém que está distante, é alguém que está junto de você, é alguém que está em você, e porque Ele está em você, você é inabalável. Você é firme, você é constante. Rocha eterna é o nome do Senhor, os justos correm para ela e eles serão salvos. Diz a palavra. Aquele que adora é aquele que corre para o Senhor como sua rocha eterna. Salmo 118, versículo 4. Digam agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade dura para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. Não temerei homem algum. Veja o texto. Digam agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade dura para sempre. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Se contrapõe no versículo 2 temores. O temor do Senhor e o temor humano.
O que o texto está dizendo é que aquele que teme o Senhor não teme mais ninguém. O que é temer? Temer não é ter medo. Temer, especialmente no Velho Testamento, é uma palavra muito usada, mas também no Novo. Se você tiver uma curiosidade, por exemplo, pegue o livro dos Atos dos Apóstolos e grife cada vez que aparece a palavra temor. Dezenas de vezes. Dezenas de vezes. O que é temor na Sagrada Escritura? Temor é reverência, é respeito, é adoração. Temor é o sentido da imensidão de quem Ele é, da sacralidade do seu ser, da sua imensa glória. Portanto, teme a Deus quem o reverencia, quem o adora. Ou seja, o que a palavra está dizendo é que aquele que o teme, aquele que o adora, sabe que Ele é grande. E sabendo que Ele está do seu lado, ele não teme a mais ninguém. Digam os que temem o Senhor está comigo, não temerei homem algum. Não temerei a mais ninguém. Tema a Deus e aprenda a não temer de mais ninguém. Quando você teme as pessoas, você manifesta falta de fé na grandeza de Deus, e isso, de certo modo, é um insulto a quem Ele é. Justamente por causa da grandeza dEle. Por causa da sua onipotência. Qual é o nosso problema? Nós ficamos com medo de tudo. Nós temos medo de perder o emprego. Aí temos medo do que as pessoas podem falar de nós. Aí nós temos medo de que as pessoas não gostem de nós e ficamos tentando agradá-las. E elas, aí que falam mal mesmo da gente. E aí nós temos medo de que alguém possa nos passar a perna. Temos medo de que alguém possa nos prejudicar. Nós temos medo dos outros. Nós precisamos parar com isso. E como é que eu faço para perder o medo? Porque, por exemplo, né? Você está lá no seu trabalho e chega alguém e diz assim: olha, estão falando de você aí pelos corredores, parece que vão querer te demitir. Você sente até os ossos tremerem dentro de você. Ou alguém, por exemplo, que te ameaça com alguma coisa. Às vezes é até uma ameaça vazia. Porque existe gente má, né? Gente que fica aí te ameaçando do nada. Esses dias me mandaram um meme engraçadíssimo. Um meme que era um negócio tipo assim: sei não, hein? Estão falando umas coisas aí, tá chegando aí o negócio pro teu lado. É um negócio assim que a pessoa fica com medo, né? É interessante porque tem gente que se serve disso. Às vezes até gente de igreja, gente que supostamente é espiritual, para intimidar, né? Explora os seus medos e fala: olha, senti um negócio, você não está sabendo, ixi. E aí você fica instável. Você fica instável, né? De vez em quando acontece comigo. Quer dizer, alguém que tenta fazer uma coisa assim, né? Assim, olha, tive um sonho ruim com o senhor. Um negócio assim, né? Tive um sonho. Uma vez eu ia viajar de avião, uma pessoa falou para mim: sonhei que o senhor morria no avião. Isso é coisa do diabo, né? Só pode ser. Porque avião é uma coisa meio antinatural, né? Que a gente foi feito para andar na terra. Você vai voar num negócio de toneladas, sendo gordo ainda. Meu Deus! É um negócio apavorante, né? É claro que eu nem dei ouvido. Óbvio. Eu vou ficar dando atenção a isso? Ninguém morre de véspera. Se tiver que morrer, morre. Não precisa estar num avião para morrer.
Você morre aqui, assim, pum, cai e morre. Quando você vê, já está do outro lado. Sabe-se lá onde, inclusive. Então não tem isso. Se tiver que morrer, meu filho, você vai morrer. Fique em paz. O que você faz quando você está com medo? O que um adorador faz quando ele está com medo? Ele fecha todas as portas e janelas que estão do seu lado e vai se concentrar na grandeza de Deus. Ele vai adorar. Ele diz, olha, eu não quero pensar em mais nada. Eu só quero dizer, Deus, Tu és grande. Tu és imenso. Meu coração está posto em Ti, a minha confiança está inteiramente em Ti. Sei que Tu não permitirás que mal algum chegue até mim, se não for para o meu maior bem. Eu Te glorifico, Te exalto, Te bendigo, quero cantar os Teus louvores todos os dias, porque a Sua misericórdia é infindável, geração após geração, narra as Tuas maravilhas. Tu nunca falhaste, não falharás comigo. Meu coração não teme, porque eu respeito quem Tu és. Quando você se concentra sobre Deus, os teus medos caem por terra. Está com medo? Vai adorar. Está se sentindo inseguro? É assim, eu vou pegar meu sábado de manhã e vou adorar. Vou passar o sábado inteirinho adorando a Deus. Está se sentindo um pouco, assim, instável? Vai adorar. Pega a palavra, coloque louvores para escutar, flua. O Senhor vai lavar a tua alma. É isso que acontece quando a gente adora. Deus é que nos estabiliza. Quando nós sabemos orar da maneira certa. O nosso problema é que nós prolongamos muitas situações ruins porque nós tentamos fazer com que as pessoas nos deem aquilo que nós achamos que nos é devido. Então nós ficamos esperando dos outros. Nós esperamos, fulano deveria fazer isso comigo, ele deveria fazer aquilo comigo, ele deveria ter essa atenção, ele deveria ter essa gratidão. E isso deixa o nosso coração profundamente descontente, inconformado, quando na verdade nós deveríamos deixar isso de lado e nos concentrar em Deus. Entenda uma coisa. Quando uma situação concreta te desaponta, por exemplo, se alguém te chateia, e essa pessoa deveria ter honestidade de chegar em você e falar, mas ela não fala, isso revela muito sobre essa pessoa. Mas quando você tem a firmeza de deixar isso de lado, porque você está focado em Deus, isso revela muito sobre quem você é em Deus. Percebe isso? Ou seja, quando você é capaz de dizer, Senhor, obrigado por me mostrar situações, mas eu quero me colocar diante de Ti, Tu és importante para mim. A fonte da minha alegria, a fonte da minha felicidade está em Ti, não no ser humano. É difícil fazer isso, é muito difícil. Sobretudo em situações dolorosas, em situações limite, é difícil, mas isso é fé. E, portanto, isso é sacrifício de louvor. Você está aprendendo a se lançar sobre Ele, a se colocar sobre Ele, sendo grato, tendo o seu coração realmente cheio de fé. Hebreus 13, de 5 a 6. Palavras de ouro essas. Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu auxiliador,
e não temerei o que me possa fazer homem algum. Porque o Senhor é meu auxiliador. Inclusive, essa palavra, esses 2 versículos nós deveríamos até memorizar. Eles são tão preciosos que deverão ser versículos que nós guardamos mesmo para nós. Não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu auxiliador, e não temerei o que me possa fazer homem algum. Medite isso cada vez que o medo tentar te intimidar. Cada vez que vier um pensamento paralisante, um pensamento que diz: não vai dar certo, você não vai conseguir, não tem jeito, você não vai encontrar, não vai aparecer. Cada vez que vier um pensamento de medo, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, não temerei homem algum, o Senhor não me desampara, o Senhor não me deixa, Ele é o meu ajudador, eu não temerei homem algum. Salmo 5:7. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu templo santo. Veja, a reverência, o temor, nós temos pela adoração. O homem ímpio, ele não tem o temor de Deus. Qual que é a diferença de uma pessoa santa e uma pessoa ímpia? Eu já vi, por exemplo, alguns comentadores da Bíblia ficarem muito escandalizados porque a Escritura diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que Davi fez muita coisa errada, né? Muita coisa errada. Fez tanta coisa errada que Deus disse: olha, o templo você não vai construir para mim porque a tua mão está muito cheia de sangue. Ele cometeu muitos erros. E por que a Bíblia, mesmo assim, diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus? E ele é o homem que é mais citado no Velho e no Novo Testamento. Mais do que Abraão e mais do que Moisés, inclusive. Por quê? Porque, contudo, Davi tinha o temor de Deus. Ou seja, quando Deus dizia que ele errava, ele se arrependia rapidamente. Quando ele precisava fazer alguma coisa, o seu coração se quebrantava. E então ele pedia ajuda, ele pedia conselho, ele era dócil, ele não era teimoso, não agia de maneira irrefletida. E quando ele fez isso, há uma passagem claríssima em que Davi fez isso, que foi quando ele fez o recenseamento para poder saber quantas forças ele poderia contar no exército de Israel, e Deus se irou contra ele. Ele se arrependeu imediatamente. Veja, o temor de Deus, a reverência, o respeito, a docilidade diante do Senhor, o nosso coração amável, humilde, o nosso coração contrito em si mesmo é adorador, quando nós temos isso diante de Deus. Por isso São Paulo diz: por quê? Persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Essa audácia de São Paulo, esse destemor, esse desassombro, nasce justamente de um homem que tinha profunda reverência por Deus, e por causa disso, por causa do seu compromisso com Deus, ele não temia a rejeição das pessoas. Essa é uma das armadilhas mais profundas contra um servo de Deus. Por quê? Quando você se converte, a primeira coisa que você sofre é rejeição. As pessoas que estão acostumadas com o teu outro modo de ser,
começam a te rejeitar. Elas não aceitam. Depois, cada vez que você será, de alguma maneira, elevado de nível por Deus, o inimigo vai tentar te paralisar através da rejeição. Ele vai colocar pessoas no teu caminho para dizer que você é rejeitado. Por quê? Dizia o general Clausewitz, um grande general do século XIX, que a maior vitória sobre o inimigo é fazê-lo desistir de lutar. E esta é a tática preferida do diabo. Ele te intimida pela rejeição, para que você mesmo desista de lutar. E você desiste. Quando você tenta, quando Deus quer te colocar numa posição diferente, quando Ele quer te levantar, e aí vêm as pessoas, os instrumentos de rejeição para te paralisar. Muitas vezes você acolhe o punhal da rejeição no seu peito e mata aquilo que o Senhor está dando para você. Saiba, você, se for um servo de Deus de verdade, se for um ministro de Cristo de verdade, você sofrerá muitas rejeições. Mas quanto mais você for rejeitado, maior é o teu chamado no reino de Deus. Porque é Jesus que diz: quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem vos ouve, a mim ouve. Não se preocupe com quem te rejeita, porque ele não está rejeitando você, ele está rejeitando aquele a quem você representa. E ele terá de se ver com o Senhor. Não tema rejeições. Você é um adorador. Não se intimide por rejeições, não seja alguém que recua. Sentiu uma rejeição, desiste. Sentiu uma rejeição, abandona. Sentiu uma rejeição, vai embora. Não! Sentiu uma rejeição, vai para cima. É ali que a graça de Deus está. Se estão te rejeitando, é porque o teu chamado é grande. E quantas vezes nós não entendemos esse joguinho? E porque nós vacilamos na adoração, nós deixamos de olhar para Deus e olhamos para as pessoas, nós deixamos que as pessoas nos impeçam de servir a Deus. Isso acontece muito em igreja. Muito. É muito interessante porque Jesus passou por isso, né? Jesus fez milagres em todo lugar, foi muito bem acolhido por onde foi. Quando ele vai para Nazaré, seus conterrâneos dizem: quem é este? Não é o filho de José? Não é o carpinteiro? A gente conhece os parentes dele, é aqui. Quem é ele? Ele comeu da nossa comida, ele bebeu da nossa água, ele pisou no nosso chão, a gente conhece toda a história dele, a gente jogava bola com a galera aí, a gente conhecia ele exatamente como ele é. Quem é ele? Ele não estudou na Universidade de Tel Aviv, ele não frequentou os pés do rabino, PhD, Gamaliel, ele não esteve o tempo todo lá com pedigree, fariseu, etc. Quem é ele? Nazaré, aqui é a nossa terra, gente. Por favor, menos. Rejeitaram Jesus. Se o discípulo não é maior do que o mestre, vão nos rejeitar muitas vezes. Mas se você é um adorador, os seus olhares estão fixos em Jesus e por isso você não se intimida. Passa por você e não te causa dano nenhum. Você dá um desconto de 100% e segue à frente com a sua promoção. Salmo 111. Louvai a Yahvé. Louvarei Yahvé de todo o meu coração, na Assembleia dos Justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu alimento aos que o temem.
lembrar-se-á para sempre da sua aliança. O trecho fala sobre louvor ao Senhor. Mas diz que Ele dá alimento aos que o temem. Ele dá alimento aos que o temem. Ele se lembra da sua aliança. Você que, por exemplo, tem medo de ficar sem provisão, você que tem medo de ficar sem o pão da sua mesa, sem os seus meios de subsistência, quando você foca na adoração, você entende que é Deus que te sustenta. Como Davi no Salmo 22 diz: o Senhor é o meu pastor. É o meu pastor. Então ele está adorando, ele está chamando de Yahvé Roi, o Senhor meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada. Ele dá alimento aos que o temem. Ele dá o alimento aos que o temem. Ele dá alimento aos que o adoram. Nós precisamos aprender a saborear essas palavras. O profeta Jeremias diz: achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Coma a palavra. Coma. Tem que aprender a alimentar-se da palavra, a ruminá-la. Tem que aprender a digeri-la. Isso nós fazemos quando o nosso coração se volta sobre Deus. Irmãos, sem a meditação da palavra, e a meditação da palavra significa muitas vezes repeti-la, até memorizá-la, até guardá-la no coração. Sem a meditação da palavra, a gente não consegue dar passos, porque ela não fica viva dentro de nós. O Salmo diz: a tua palavra eu escondi, guardando-a em meu coração, para que eu não pecasse contra ti. Eu preciso escondê-la. Então, por que a gente às vezes tem insegurança e fica com medo de as coisas nos faltarem? É justamente porque nós não meditamos, nós não dizemos: Senhor, eu confio em Ti. Tua palavra diz: Tu dás alimento aos que te temem. Eu te adoro. O Senhor é aquele que me sustenta. O Senhor é o meu provedor. Salmo 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Ou seja, quando nós adoramos a Deus, nós o colocamos acima de tudo. Nós vemos que Ele é grande. E por isso nós começamos a olhar para o que nós temos. Para o que nós temos. Para o que Ele nos deu. E eu diria até para aquilo que ficou. Para aquilo que restou. Nós, muitas vezes, nos sentimos lesados pela vida. E, às vezes, nós temos razão para isso. Por exemplo, digamos que você perdeu o seu cônjuge. Seu casamento acabou. Foi embora. E o que você ficou? Com uma casa em ruínas. E aí você fica a vida toda pensando naquilo que te levaram, naquilo que te tiraram, na tua família que destruíram, naquilo que aconteceu. Quando você fica com esses pensamentos, você não consegue dar passos. Você fica paralisado. A amargura vai deixando a tua alma azeda. Vai acabando com a tua fé. Você perde a coragem de prosseguir. Você fica completamente estático.
Mas quando você, ao invés de olhar para isso, você diz, tá bom, levar meu marido, glória a Deus, vá com Deus, seja feliz, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, eu tenho os meus filhos, eu tenho saúde, eu tenho meu Deus sobretudo, eu não vou me intimidar com o que ficou, eu vou construir um castelo. Porque não é pelas minhas forças, é por causa dele, é o poder dele, é a graça dele. Deus usa quem não é nada, Deus usa quem não é ninguém, Deus pega a nulidade, Ele escolhe o que o mundo rejeitou, Ele pega aquilo que nada é e daquilo Ele faz grandes coisas, Ele trabalha com grão de mostarda. Então eu não vou ficar olhando para o que me tiraram, eu não vou ficar olhando para o que fizeram comigo, eu não vou ficar olhando para o que aconteceu. Deus sabe do que aconteceu, Deus sabe quem está certo e quem está errado, Deus sabe de tudo. Eu vou olhar para o que ficou e com o que ficou, com esses 5 pães e com esses 2 peixes, eu vou fazer uma grande multiplicação, porque o meu Deus é quem multiplica tudo. Nós temos que ter essa reação. Quando nós olhamos simplesmente para os nossos danos, para as nossas perdas, para as nossas lesões, nós não estamos adorando. Percebe? Nós não estamos adorando. Nós estamos adorando quando nós olhamos para o que Deus deixou ficar, porque é aqui que está o seu poder miraculoso. É aí que Ele fará todas as coisas acontecerem. Olhe para frente. Um adorador nunca olha para trás. Ele não está focado nas coisas que aconteceram, nas lesões do passado. Um adorador... Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Deus vai fazer até te esquecer dessas coisas que passaram, por mais traumáticas que elas fossem, porque a vida nova que Ele tem para você é tão maravilhosa, que aquela vida velha vai parecer uma mentira que nunca existiu. Esse é quem Ele é. Esse é quem Ele é. Você não tem que ficar lamentando o passado, porque Ele tem um futuro maravilhoso para liberar para você. Esse é quem Ele é. Talvez você está pensando assim, agarrado a um cadáver. Eu não quero que o meu defunto saia daqui, eu não vou largar esse cadáver podre, eu não vou deixar enterrarem esse defunto, eu vou ficar agarrado com esse cadáver, está fedendo, mas é meu. Está podre, mas é meu. Está cheio de lagarto, mas é meu. Está cheio de tapuru, mas é meu. Eu quero com tapuru, eu quero com podridão, eu quero com mofo, eu quero com rato dentro, eu quero com... porque é meu. Eva teve que enterrar Abel, para que viesse Sete, do qual descendeu o Messias. Você tem que aprender a enterrar esse defunto. Não tenha dó de enterrar esse defunto. Assim, ó, pensa que tem um monte de cova aqui, você vai enterrar todos os defuntos aqui hoje, vai ficar tudo morto lá. Tudo. Você não vai ficar com... Você não vai mais levar esse peso com você, você vai deixar esse negócio embora. Não quer ir? Vai com Deus. Não quer ir? Vai, pode ir. Para que o novo venha. Eis que faço novas todas as coisas. Essa é a lógica de Deus. Às vezes o Senhor está querendo te dar tanta coisa maravilhosa, você está apegado a uma porcaria que nunca foi tua, hein? Ei? Você que achava. Fala, Deus. Salmo 18. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor,
que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Olha que coisa gloriosa. Eu vou ler de novo esse versículo. Eu te amarei, Yahvé, fortaleza minha. O Senhor é meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Quando você louva, o inimigo fica confuso, porque ele fez de tudo para te deixar nervoso. E ao invés de você ficar nervoso, você começa a louvar. O diabo surta. É tudo quanto é capeta doido, ele não entende o que está acontecendo. Esses dias me mandaram um vídeo de uma mulher, coitadinha. Coitadinha nada, uma serva de Deus. Estava no meio de uma enchente. A água levando as coisas dela embora. A água assim pelo peito. E ela dizendo, eu louvo o Senhor no meio dessa água, eu estou te louvando. A água está levando tudo, porque Deus está trazendo tudo novo. Eu te glorifico, eu te louvo, eu te louvo. Eu fiquei impressionado com aquela mulher. Por quê? Porque quem não tem fé, pensa que é loucura. A pessoa que não tem fé, acha que é doida. Fala assim, a água está levando tudo dela embora, e ela está louvando. Mas como ela tem fé, eu fico imaginando o diabo todo confuso, ele esfregando o olho, ele assim, pegando um chifre assim, sem entender o que está acontecendo. Fala assim, a água está levando toda essa mulher embora, e ela está louvando. Como é possível isso? Ele fica doido. Por que ele fica doido? Porque ele sabe que sobre aquela mulher ele não tem poder nenhum. Porque ela é uma adoradora, ela está louvando. Pode acontecer a pior coisa, ela está louvando. Que poder que o diabo tem sobre essa mulher? Nenhum. Entendeu por que o adorador é alguém em cujo coração o diabo não tem terreno? Porque ele aprende o poder do louvor. Ele entende que Deus é digno de louvor em toda e qualquer situação, por pior que seja. Esta é a verdadeira libertação, você está entendendo? Isso é que é ficar livre do diabo. Isso é que não está debaixo de nenhuma influência. Quando você se coloca na posição de quem adora, de um verdadeiro adorador, que adora em espírito e verdade, e a sua boca está cheia de louvores, independentemente de qualquer situação, o resultado disso é que pode acontecer o que for. O diabo não tem poder sobre você. Isto é um verdadeiro adorador. Nós estamos chegando ao fim desse cerco de Jericó. E pela palavra, pelo ensino, as verdadeiras muralhas já estão caindo. Se você introjetar em você esses princípios espirituais e adquirir isso como uma atitude da sua vida, louvar em toda e qualquer situação, louvar ainda que as coisas estejam indo de mal a pior, adorar, colocar o seu foco em Deus para que Ele seja maior do que qualquer coisa que esteja te intimidando. Se esses princípios forem verdadeiramente assimilados por você, não tem muralha que fique em pé. Porque a verdadeira muralha está aqui, ó, no coração que não crê. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos entender que é assim que a batalha é dele e a vitória é nossa.